O presidente Lula, ontem, ele fez uma orientação geral ao governo. Ele orientou a equipe de governo, pelo que eu apurei, a reagir com cautela e ponderação à ameaça dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras como terroristas. A avaliação que eu colhi no Palácio do Planalto e no Palácio do Itamaraty é de que o assunto deve ser concentrado só nas negociações diplomáticas, evitar discursos políticos. O que Lula quer? Que a equipe de governo não caia no que ele chamou de balões de ensaio. O diagnóstico até agora no governo brasileiro é de que esse discurso se trata mais de uma retórica do governo de Donald Trump do que uma iniciativa concreta. E que o governo brasileiro deve evitar arroubos discursivos até para não provocar os Estados Unidos e inviabilizar de novo um encontro entre Lula e Trump. Estava marcado agora para março. Começou a guerra no Irã. Agora deve acontecer em abril. Uma parceria no combate ao crime organizado foi tratada numa reunião ontem entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Segundo relatos feitos a mim, Lula chegou a mencionar também essa parceria numa conversa com a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, que combinou uma vinda ao Brasil com o Lula nessa conversa telefônica. Lula tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem as facções como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. Para o Brasil, a medida impõe risco à soberania e ao país graves consequências. Por quê? Porque a tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas pode fazer com que os Estados Unidos façam ataques em território nacional, o que, na visão do presidente, é um risco à soberania. Se os Estados Unidos declararem unilateralmente as facções como o PCC e o CV como terroristas, a avaliação é de uma brecha, facilitando a intervenção militar no país, como a gente viu na Venezuela, e eventuais sanções econômicas. Matheus Teixeira, a gente sabe que o combate é importante dessas facções criminosas, mas o Brasil quer evitar ali uma desculpa para que haja uma invasão. A gente viu uma série de ataques dos americanos no Caribe e no Pacífico, ataques, por exemplo, próximos ao litoral da Colômbia. Um deles era um navio pesqueiro, por exemplo, mas Trump continua dizendo que tinha alguma relação com o narcotráfico, apesar de não ter prova alguma, e é isso que o Brasil quer evitar. Perfeito, Uribe. A questão da soberania nacional, que o presidente Lula ganhou esse discurso depois do tarifaço, agora volta à tona justamente nesse debate sobre enquadrar ou não as facções criminosas brasileiras como terrorista. Ocorre que lá naquele caso do tarifaço havia um apelo popular esse discurso também. Agora a direita explora de maneira mais eficaz esse discurso de que o presidente Lula é leniente com as facções criminosas justamente por tentar impedir que elas sejam enquadradas como terroristas pelos Estados Unidos. Mas a posição do governo brasileiro também faz muito sentido. Qual que é o recado que o governo brasileiro tem mandado para a chancelaria americana? É que aqui no Brasil, o Brasil tem capacidade de dar conta das suas próprias facções. Claro que as facções estão crescendo muito, mas o Brasil não precisa de ajuda externa, nem para isso, nem para qualquer outra coisa. O Brasil é uma democracia saudável, soberana e não precisa de uma eventual intervenção americana, porque justamente esse é a consequência prática que pode ter. Depois de enquadrar como terrorista as facções criminosas, Estados Unidos estão ali, ganham uma margem para invadir o Brasil, para entrar no Brasil, para lidar com isso, porque na legislação americana, quando estamos falando de terrorismo, abre margem para também atuar em outros países, e é justamente isso que o presidente Lula não quer. Mas o tom é esse no Palácio do Itamaraty, que o Uribe acaba de nos trazer. Não queremos, vamos lutar até o fim contra, mas vamos com calma, não vamos tornar isso uma medida eleitoral, uma ação eleitoral justamente para não desagradar Donald Trump às vésperas da reunião que está sendo articulada entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, porque a gente sabe, depois daquele estremecimento de um início muito ruim da relação, os dois se reaproximaram. Para concluir, vamos lembrar, Uribe, que o próprio presidente Lula falou que combinou com Donald Trump. As nossas equipes vão negociar à exaustão, mas, sendo necessário, eu posso entrar em campo e ligar diretamente para o presidente dos Estados Unidos. E essa deve ser
novamente a toada do governo brasileiro. Vai tentar demover os Estados Unidos até o último momento de classificar essas facções como terroristas, mas, se não conseguir, o presidente Lula deve acionar diretamente Donald Trump, que, ao mesmo tempo, Trump recebe uma pressão muito grande de aliados. Aqui, por exemplo, da Argentina, Milei, que é muito próximo de Trump, tem cobrado isso do governo dos Estados Unidos. Como vocês classificam como terrorista diversas facções da América do Sul e as do Brasil não recebem o mesmo tratamento? Portanto, a gente vive hoje esse compasso entre Estados Unidos e Brasil, ao mesmo tempo que na região aqui sofre muita pressão o presidente americano para também tratar as facções brasileiras como terroristas. Mas a ordem no governo do Brasil é esse: esticar a corda, negociar até o fim para evitar, mas sem que desagrade o presidente dos Estados Unidos. Uribe, Tainá.